B. Aí vocês estão dando a vantagem do Nacional. Aí vai jogar Mas a Série B. Você está dizendo que o Goiás não tem tanta superioridade sobre o Amazonas? Alguma coisa não está batendo. O Botafogo foi campeão da Libertadores e foi atropelado pelo campeão da Sul-Americana. Futebol é momento. O momento do Botafogo, atual campeão da Libertadores, não era bom. O momento do Racing, que foi campeão da Sul-Americana, que é uma competição infinitamente menor, bateu o Botafogo, atropelou. Por quê? Porque o momento do Racing era melhor. Nesse momento, o que eu estou defendendo aqui é que o Nacional vive um momento melhor do que o Amazonas. O Wellington Fajardo acertou o time, conseguiu fazer da liga. O time do Amazonas, no papel, eu acho que é superior ao time do Nacional. Com certeza. Mas o Eduardo Barros não conseguiu ainda fazer da liga, pelo menos ao que a gente viu nesse segundo turno. O desempenho do Amazonas foi muito ruim nesse segundo turno. O Amazonas foi para o playoff. O Amazonas não chegou à final do segundo turno. Mas, é como a gente falou, nada impede que o Eduardo Barros, com o tempo que teve de 9 dias, tenha conseguido finalmente fazer o Amazonas da Liga, tenha feito o esquema tático funcionar de melhor maneira. Mas o recorte de momento de um time que joga o melhor futebol do segundo turno, apesar de ser um time de Série D, contra um time que não vinha performando bem, que não tinha dado liga ainda, que é um time de Série B, o Amazonas, o recorte é esse. O momento aponta para um favoritismo do Nacional. Não quer dizer que já está ganho, acabou, está escrito na tábua de Moisés. Como disse o nosso amigo Roberto Cuesta. Mas o momento, o recorte atual mostra que o Nacional vem jogando melhor que o Amazonas. Nós vivemos aqui e quando você fala de uma decisão de um campeonato estadual, seja onde for, e não é diferente em relação ao nosso campeonato, o campeonato amazonense, as opiniões são do Brasil todo. Então, só que com um detalhe, nós vivemos aqui. E às vezes, mesmo vivendo aqui, nós não gravamos, nós erramos. Mas, por exemplo, a mídia, as bets que não são daqui, para uma das principais casas de apostas do Brasil, o Amazonas é favorito. Agora, qual o critério que eles utilizaram? Esse aqui é da Série B, o outro é Série D, mas só ano que vem. Então, a cotação maior é do Nacional, pagando menos para o Amazonas. Isso significa dizer o quê? Que, para eles, maior chance de vencer o jogo é do Amazonas. Daí que eles pagam menos. Só que nós estamos acompanhando, nós estamos vendo os jogos, né? As bets, às vezes, colocam por esse critério. É um time de Série B contra um time de Série D. Enfim, quem é favorito? É um time da Série B. O que seria a lógica, né? Mas só que a gente acompanha de perto, a gente está vendo os jogos, está vendo o desempenho, né? E o desempenho do Amazonas, infelizmente para a torcida do Amazonas, está muito aquém do que ele poderia render. Já o Nacional, eu acredito que tem rendido até mais do que poderia, digamos assim, com o seu elenco no papel, porque deu liga, né? Para a torcida do Amazonas, quando nós falamos do estadual, né? Sim. E para a torcida dos amazonenses, quando nós falamos da Série B. Em relação ao Goiás, por exemplo, você falou, o Goiás, na primeira fase, na fase de classificação do campeonato estadual lá, do Goiano, ele ficou em 4º lugar. Ele se classificou em 4º lugar, avançando pro mata-mata. Ou seja, o Goiás não tá tudo isso. E na tá Copa, mal no desempenho na Copa também. Verde, como é que ele foi? Copa Verde, não sei. Ele é finalista, né? Ainda. É finalista, né? Vai ter uma ideia. Então tem Agora, os Copa clubes Verde, agora... o São Raimundo eliminou o Amazonas. Mas eles estão, muitas vezes os clubes agora estão priorizando determinadas competições. Infelizmente, os campeonatos estaduais, poucos estão dando os valores. Por exemplo, Rio, São Paulo, Belém, no Nordeste ainda dão muito valores, né? Nós aqui, o torcedor vai entender, nossos clubes estão... Como é que aparece? O Nacional, por exemplo, todo jogo nacional, o Saulo compra 2.000 ingressos de
cortesia. Sabia disso? O Manaus compra X de ingressos de cortesia. Então o nosso campeonato está vivendo assim, um campeonato de cortesia do público. Hoje é que a federação está tomando conta do jogo. Você tem que comprar os ingressos, não tem aquela milhares de ingressos espalhados. Tu vai comprar porque tem um carro. No intervalo, o cara que comprar o ingresso, ele preenche o canhoto, coloca na urna lá e vai concorrer um carro na hora, no intervalo do jogo. Então, o nosso campeonato é um campeonato diferente desses. Goiás, Goiás também não estão dando muitos valores, né? Então, quando você vê o campeonato regional, você diz, será que tem a mesma importância das competições a nível nacional? Eu não tenho vocação nenhuma para advogado e jamais meteria a cara em fazer um curso. E quem sou eu e quem é o Rafael Campos para aceitar um advogado aqui na mesa? A intervenção do Rafael foi no momento que o comentarista disse: Amazonas, cuidado para não ser o 3P tirando as saias. Foi esse o detalhe. Então o Rafael não disse aqui. Eu tô falando. Não tirando as saias porque são as senhoritas, são as senhoras. E o Amazonas é o masculino. Então, o que o Rafael disse aqui, ele se referiu não que o Amazonas não possa perder. Que o Amazonas não possa perder para o Goiás. O que ele interviu na discussão foi quando se falou que não seja igual ao 3B com goleadas. Não acredito que leve essa goleada, não. Claro, perder do Goiás lá na casa deles não é nenhum absurdo. Assim como o Goiás vir pra cá e achar que vai ganhar, também não dá. Mas hoje deve ter o seu jogo em casa. Com um time melhor, nós perdemos ano passado lá na Serrinha pro Goiás.